Presidente, justamente sobre isso, o senhor fez a referência a Luciano Huck, diz que é uma boa pessoa, mas não sabe o que ele pensa. Então é difícil alguém ser um bom candidato se a gente sequer sabe o que ele pensa, né? Mas isso é uma prática do Brasil. O cidadão A, B, C são bons candidatos, mas não sabemos o que eles pensam. O que em outros países, por isso que os europeus algumas vezes têm dificuldade de entender o Brasil, né? Claro. Porque aqui é complicado, né? É difícil. Entender. E essa pobreza política e ideológica, se nós compararmos esse momento que nós da história do Brasil republicano, deve ser, em termos de ideológico, mais pobre, porque é difícil ter ideias. Nos anos 30, projetos para o Brasil, anos 40, 50, 60, aquela polêmica no Brasil inteiro, todo mundo escrevendo, querendo interpretar o Brasil, as grandes interpretações são daquele período presente. Por que nós chegamos numa situação atual que nós temos um elenco tão pobre, político e ideologicamente, falando de candidatos? José, primeiro deixa eu fazer acrescentar algo sobre... O Luciano tem ideias, ele conhece o povo. Eu não diria que ele não tem noção do povo. O que eu acho que não sei o que ele pensa é sobre o que nós conversamos antes. Não é? Porque, a meu ver, a falta de você ter hoje uma visão do Brasil é que faltou integrar o pensamento social brasileiro com as condições da produção contemporânea. A globalização, a produção da internet, não sei o quê, o robô, a inteligência artificial, tudo isso está mudando o mundo e que nós não sabemos para que lado está indo. Não é? Falta essa integração. Então, dá a impressão de que o país não está pobre. Mas eu diria que não é só o Brasil. Eu acabei de ler um livro sobre os Estados Unidos, aliás, dois que eu li essa semana, e você vê que lá também o Partido Liberal, o Partido Democrata, ficou sem discurso, de repente. Não é? E o discurso do Trump qual é? Ninguém sabe exatamente qual é. É uma série de gracejos brincando com fogo. Não é? Bom, talvez seja um momento em que no mundo todo nós estamos tendo que reorganizar nossos valores, a nossa visão das coisas. Nós não podemos pedir à vida política brasileira que ela faça mais do que ela é capaz de fazer num dado momento. O momento é de muita dificuldade, de muita incerteza. E está faltando na universidade isso. Porque não é da vida cotidiana que saem as grandes ideias. Precisa da universidade. E a nossa universidade está muito no retrovisor. Não nas ciências da natureza, matemática também. Não, mas nas ciências sociais ficou muito no retrovisor. Eu leio os textos e estão falando de uma sociedade que era do século XIX, até a Segunda Guerra Mundial, até 1970. Né? O que nasceu de 70 para cá não aparece ali. Eles citam os autores que eu estudava, tudo bem, mas que não dizem mais nada a respeito da vida cotidiana. Então está faltando pensamento. Onde é que você tem um pouquinho mais de visão? A mídia tem. Pessoas na mídia, de vez em quando, como estão mais no dia a dia, elas são obrigadas a refletir sobre o que existe. Mas quando elas vão categorizar, como é que faz? Aí pega esquerda e direita. Então, e analisa tudo em termos de um espectro, que é verdade, existe, mas que é diferente o que foi considerado esquerda no passado, que pode ser hoje. Ou alguém acredita que o atraso lá do venezuelano é esquerda. Né? Não é. E falta pensamento para poder dizer isso com paz na consciência. Então, eu não quero atribuir aos políticos só. Eu acho que nós todos somos responsáveis. Você é historiador, eu sou não sei o quê, mas todos temos ligações com o mundo das ideias. E falta que a gente exponha com mais clareza as nossas próprias ideias. Presidente, o senhor, quando se referiu a esse novo e a esta mudança que o Brasil está passando, usou duas vezes, não sei se de propósito, o termo em marcha. E o Emmanuel Macron surgiu com um movimento chamado En Marche, que se transformou num partido, virou ali a força motriz da candidatura dele. No Brasil, a gente tem alguns outros movimentos que surgiram principalmente depois de 2013 e que tentam ganhar alguma institucionalidade e se transportar para a vida política e para a disputa partidária. Tem o MBL, tem o Vem Pra Rua, em diferentes espectros, diferentes tipos de atuação. O senhor vê alguma organicidade nesses movimentos? Vê alguma chance de eles ganharem peso político com mandatos? E como o senhor avalia esse espectro? O senhor teve até no lançamento da primeira turma formada pelo Renova BR, que é um desses movimentos. Como o senhor faz esse paralelo com os internacionais, com os congêneres internacionais, e como vê sua presença aqui no Brasil? Você tem esse que você mencionou, tem o Renova, que você acabou de mencionar, tem o Agora. Isso é um sintoma positivo, ou seja, tem setores da sociedade que estão querendo participar da vida política.
na Espanha, um movimento se transformou em partido. 2, Podemos e Cidadanos. Né? Começou com os indignados na Espanha, aquilo foi evoluindo e se institucionalizaram. Na França, você já mencionou aí também, né? De alguma maneira, de um lado que eu acho negativo, o Tea Party americano virou Trump, né? Virou um movimento reacionário. Aqui também há movimentos reacionários, pensamentos, não sei se movimentos reacionários, ações, palavras que são mais autoritárias, defendem a violência, etc, etc. Isso está mudando, eu acho que está havendo o caldeirão está começando a ferver. Tomara que esses movimentos, vários, que possam contaminar os partidos. Por quê? Porque os partidos, como eu já disse, vou apenas repetir, eles foram construídos noutra época. Os partidos nasceram no século XIX, partido mesmo, é coisa do século XIX. Né? Bom, e os nossos ficaram na primeira metade do século XX. Por exemplo, por que não se faz diretório virtual? Diretório de partido. Virtual, põe na televisão, tem tecnologia para isso? Não se consegue. Né? Alguns políticos usam os meios modernos de comunicação para suas campanhas, mas não significa que na alma deles esteja incorporada uma visão do que é essa nova sociedade. Esses movimentos a que você se referiu são expressão dessa nova sociedade. Vão não ter capacidade de fertilizar os partidos? Question mark, dúvida. Mas é bom que existam. E é bom que os partidos se abram a eles. Houve um movimento aqui chamado Onda Azul, que era para renovar o PSDB. Quer dizer, acho que o PSDB se fechou. E a onda desapareceu. A onda deu na praia. Deu na praia, né? Então, está precisando arejar um pouco. Quando eu digo, olha, é bom que tenha gente como o Luciano, porque precisa arejar esses quadros. Botar em perigo a política tradicional, mesmo que seja do meu partido. É preciso que ela seja desafiada por pessoas que sejam portadoras de ideias e de processos políticos novos, para que o próprio partido possa avançar. Né? Então, eu acho que é positivo, está havendo algum sinal nessa direção. É surpreendente que, diante de tudo isso, gente jovem queira entrar de novo na vida partidária, ou política, pelo menos, eleitoral. Nós temos uma Constituição que proíbe o que na França pode, é candidatura avulsa, né? Eu sei que a base da nossa estrutura é partidária, mas algum mecanismo de abertura poderia haver para poder permitir ingressos mais amplos de pessoas, pelo menos nesse momento de transição, para fertilizarem a vida política, senão as oligarquias partidárias dominam tudo, né? Como quando o dinheiro. Agora, o tribunal resolve proibir dinheiro de empresa privada, os partidos se organizam, vai ter o dinheiro público na mão deles, na mão das oligarquias partidárias. Né? É terrível isso. Né? Ô, presidente, a fundação do senhor fica aqui no Vale do Anhangabaú e logo ali tem a Prefeitura de São Paulo. Isso. O senhor acha que quem está sentado naquela cadeira daqui a 2 meses ainda estará naquela cadeira ou vai alçar voos mais altos? Se eu tivesse bola de cristal, né? Eu acho que ele tem que ser, ele sempre que pode lança voo, quer alçar voos mais altos, né? Mas eu não sei, vamos ver as condições quais vão ser. E acho que a tendência será será de voos mais altos, me parece. Governo do Estado. O senhor acha que tem alguma chance, pegando carona aqui na pergunta do Thiago, de o PSDB não ter candidato em São Paulo, que é um dos seus governos mais longevos? É difícil. Né? Olha, eu fui muito criticado, acho que na reeleição, porque eu tinha dois palanques, como se diz aqui em São Paulo. Mas às vezes a circunstância leva a isso. Como a eleição presidencial é majoritária, é possível que o candidato tenha mais de um palanque. A nossa situação aqui é muito tão confusa e a federação diversifica tantos partidos, o que significa um partido no Estado é a mesma coisa que no outro, as alianças se dão de uma maneira mais confusa. Então é possível que haja mais de um, que o presidente do PSDB seja apoiado por mais de um partido, e no caso aqui até possa competir ao nível local. É bom isso? Não, é ruim. Era bom que houvesse mais homogeneidade. Mas você vive onde você está. Não adianta imaginar. Eu não vivo na França, nem na Inglaterra, e nem nos Estados Unidos. É aqui. Então aqui, pouco a pouco, nós podemos melhorar. Mas é assim. Então eu acho que é possível que haja mais de um candidato à presidência apoiando ambos, ou mesmo 3, o governador para presidente da República. Presidente, sempre houve uma relação, o senhor falou até da Europa e Estados Unidos, entre democracia e desenvolvimento econômico, né? Mais recentemente, nas últimas 3 décadas e meia, mais ou menos, a China
passou a ter um papel enorme no mundo. E essa relação foi quebrada. Tem crescimento econômico e não tem democracia. Na relação anterior, onde havia democracia e crescimento econômico, aquilo, vamos dizer, usar a expressão do senhor, contaminou vários países, né? E apontando que a democracia era indispensável para enfrentar as questões do crescimento econômico. A China foi para o caminho inverso e deu certo. Que significado isso pode ter, por exemplo, na América Latina, tendo em vista que hoje a China é a maior parceira de vários países, em termos comerciais, inclusive do Brasil? Primeiro, um reparo. A Rússia, a União Soviética também. Sim, né? sim, perfeito. Ela cresceu bastante, desafiou os Estados Unidos e não era democracia. Perfeito. A partir de um certo momento é que houve essa maior identidade entre democracia e crescimento econômico. A China surpreendeu o mundo e a China hoje ela tem uma forma de governo que é unipartido, um partido praticamente único, né? Tem uma imagem para o futuro vagamente socialista, o que eles chamam de socialismo harmonioso, socialismo chinês, vão dando a qualificativa, ou seja, é um país que permite amplos espaços capitalistas e forte regulação estatal. Né? Isso tem fascinado alguns setores. Eu acho que pode ser, é um fator de fascínio, realmente, de busca de repetição. Mas cada país tem sua história. Né? Você não pode imaginar que o Brasil não é a China, nem a China os Estados Unidos. Não vai ser nunca. Né? Apesar da globalização, em que muita coisa vai se homogeneizando, você tem raízes que são culturais, experiências que são próprias, que vão pesar também. Né? Então, eu acho que, no nosso caso, nós temos a vantagem, talvez, no Brasil, de que nós podemos ver o que funcionou na China e o que funciona nos Estados Unidos. E jogar com mais liberdade em termos dessas questões. Mas eu acho que a nossa raiz é democrática, quer dizer, nós queremos liberdade. Nós não queremos só igualdade, nós queremos liberdade. E o terceiro termo que eu acho que é importante é dignidade. Porque as pessoas querem ser reconhecidas enquanto tal, pessoas, com a sua diversidade. Eu sou mulher branca, eu sou mulher negra, eu sou homem não sei de que tipo, eu sou homossexual, eu sou não sei o quê. Enfim, querem esse reconhecimento da sua especificidade como um valor próprio. Você tem que juntar mais igualdade, liberdade e respeito, dignidade, portanto. Né? Que eu acho que não é como na Revolução Francesa, continua aí, igualdade e liberdade. E lá é a fraternidade. Aqui é dignidade, junto o terceiro termo disso aí. Né? Bom, então você, ao olhar aqui no Brasil, eu acho que nós devemos propugnar por esses valores. A China traz igualdade e menos liberdade. Eu não sei até que ponto dignidade, ou seja, respeito à diversidade. Nos Estados Unidos, a identidade, que é a política identitária. Então, as pessoas exigem muito respeito às minorias. Né? Há liberdade, mas não há igualdade. E tudo é sempre assim. Você tem fazendo isso, um misto, um blend histórico. Né? E nós temos que ver qual é o nosso. Nós aqui temos valores que nós temos que insistir neles. Nós aceitamos mais rapidamente. Não é, nem sempre, porque tem muito preconceito aqui também, muita intolerância. Mas é mais fácil, na nossa cultura, aceitar a diversidade do que a igualdade. Ora, chega um limite que você tem que dizer, olha, não dá, não dá para manter esses níveis de disparidade. Enfim, eu acho que nós precisamos pensar com mais liberdade e, ao mesmo tempo, com menos recursos do que nós já fizemos. Quer dizer, a ideia de nação, que parecia, bom, agora com a globalização, isso não tem mais sentido. Se recoloca no outro patamar. Mas o que é próprio nosso, inclusive da nossa cultura, que nós gostamos, valoramos, fizemos? Quais são as nossas potencialidades? O que nós podemos fazer, né, dentro de um mundo que está se integrando? Mas essa integração não vai dizer homogeneização. Não quer dizer. E nós temos que entender esse jogo. Se fosse outra época, eu diria, esse jogo dialético. Ô, presidente, a nossa conversa aqui já vai caminhando para o final, mas eu pergunto, em relação ao governo de Michel Temer, ele tem uma das piores avaliações da história. Ele não conseguiu convencer até agora a população sobre a reforma da Previdência e possivelmente no Congresso vai ter uma derrota. E tenta insistir com uma ministra que tem denúncias, acusações, enfim. O governo dele, por que é tão impopular na avaliação do senhor? Primeiro, deixa eu qualificar um pouco. A meu modo de sentir e de entender, o Michel Temer fez mais do que eu imaginava que ele pudesse fazer. Por quê? Porque ele é um governo que nasce de um impeachment. Quem votou nele não foi quem o apoiou depois. Votou nele quem votou na Dilma. Né? Bom, portanto, ele tem fragilidade de base. É muito difícil fazer essa conversão. Segundo, ele nunca foi um líder popular. Quando foi votado como deputado, tinha uma votação pequena, relativamente pequena.
E, como consequência, ele não é uma pessoa capaz de se dirigir às massas nacionais. Agora, o que ele fez? Ele tirou vantagem do cacife que tem. É no Congresso, ele foi presidente várias vezes do Congresso, do Senado, da Câmara, ele foi líder do PMDB, ele sabe manejar lá. E ele se jogou para fazer algumas reformas. Algumas fez. A reforma trabalhista, que é difícil. A reforma educacional, do ensino médio. A mudança na questão de botar mais disciplina no gasto público. Fez. Né? Deixou de fazer? Mas quem fez tudo? Ninguém faz tudo. Isso vai se traduzir em popularidade? Não vai. Não creio que vá. Agora, na história vai ser reconhecido o que fez e o que não fez, por que fez e o que não fez. Também não dá para apagar as condições das quais ele emergiu, nem do impeachment, nem do seu partido e dos seus arredores, que estão toda hora tem problemas com a justiça, com não sei o que lá. A população olha aquilo e não gosta. Então, temos que balancear, mas é de um olhar, digamos, não político, um olhar mais histórico. Eu acho que fez, e eu acho também que ele compreendeu o que ele podia fazer. Né? Não se arrogou a ser líder da nação, porque não é, né? Não se arrogou, mas se arrogou a ser uma pessoa que vamos dar certos passos em certas áreas e vamos nos defender nas outras, para não ter outro jeito. Né? Você acha que, mesmo que você mencionou, agora a nomeação de uma ministra, é claro que há talvez uma indevida restrição ao poder presidencial, mas a parte disso, a ministra também tem seus problemas. Qual é o cálculo dele? Eu fui presidente, eu sei como é isso, você não faz o que você quer. Você faz o que você pode, tendo em vista os seus objetivos. Se ele quer fazer reforma na Previdência, ele está amarrado pelas circunstâncias. Como todos nós vamos estar amarrados pelas circunstâncias. Tem que fazer. Né? É penoso? É penoso. Mas é preciso entender qual é a situação. Eu não estou de jogar pedra assim, sem nem ninguém, na verdade. Posso jogar, mas primeiro eu tenho que entender melhor por quê. Né? Enfim, eu acho que é isso. Eu não tenho esse julgamento. Eu sei da impopularidade, basta ler, né? E não vai ter nunca, pelas condições de nascimento e das suas circunstâncias, que não permite popularidade. Popularidade você tem em certos momentos, dependendo um pouco também da sociedade, né, de você. A sociedade querer reconhecer o que você fez, às vezes não quer. Mesmo que você tenha feito, não quer saber. Presidente, no caso do governo Michel Temer, o seu partido teve uma posição bastante ambivalente. Apoiou o impeachment, apoiou o governo no primeiro momento, deixou o governo em seguida e na reforma da Previdência foi bastante omisso. Não chegou a empunhar a bandeira da reforma, não tomou a frente nessas negociações. Quando o Temer assumiu, era presidente do partido Aécio Neves, que depois se viu envolvido em acusações graves aí na Lava Jato. Eu queria saber, o PSDB perdeu a função e a bandeira das reformas e o PSDB se deixou contaminar por práticas corruptas? Veja, as bandeiras das reformas. O meu governo empunhou várias bandeiras de reforma. Nem sempre o PSDB teve muita favorável. Fazia porque eu era o presidente, tinha proximidade e tal, mas sempre foi mais cauteloso, nunca foi propriamente reformista. Alguns setores, sim. Nossos líderes da Câmara, alguns governadores, sim, assumiram, mas nem todos. Né? No caso do presidente Temer, o PSDB apoiou o impeachment, é verdade. E, em geral, apoiou o governo também. Né? Agora, eu acho lamentável que setores do PSDB não tenham apoiado medidas importantes como na Previdência. Eu acho lamentável. Mas o próprio PSDB não votou para derrubar o fator previdenciário que foi criado pelo meu governo? Para quê? Uma coisa que era um esparadrapo para evitar o caos, fez isso. O PSDB não votou ou deixou passar a reforma na lei do petróleo, que deu no que deu, uma confusão na Petrobras, obrigou a Petrobras a se endividar enormemente. E apesar de que eu ter escrito na época, agora o Serra repôs a legislação no lugar adequado. Né? Mas, enfim, os partidos são assim, eles não são homogêneos e ficam, como é natural, são partidos que querem ganhar a eleição e supõem que o eleitor é contra. E eu vivo repetindo isso, mas é inútil. Você, quando é líder, você não é líder para fazer, quem pensa, quanto por cento cada um pensa, quem pensa mais eu vou. Não, o líder é para mudar. Eu tenho convicções, tem que ter convicção. Né? Então, falta às vezes isso. Né? Eu não vou negar que falta no PSDB, como falta nos outros partidos também. Eu diria que o PT tem mais, é mais homogêneo, né? A defesa do que acreditam ser seus valores e tal. Então, não há como negar, mas é isso. Há que entender que é um processo complicado, que já foi assim no meu tempo, e que é preciso estar o tempo todo forçando
para que as coisas caminhem. Quanto à questão que você mencionou de corrupção, o problema mais grave, a meu ver, não é corrupção. Dizem, sempre houve. É verdade. Provavelmente na história da humanidade sempre há gente corrupta. Aqui é outra coisa. Aqui foi constituído um sistema de sustentação do poder à base de dinheiro, que é dinheiro público. Isso não foi o PSDB quem fez. Isso nunca houve aqui onde o PSDB manda, São Paulo. Há quantos anos o PSDB comanda São Paulo? Mais de 20 anos. Você não pode dizer que você tem um tesoureiro do partido na cadeia, ou acusado de ter roubado, ou que foi organizada uma máquina de tal maneira que as coisas estão ligadas entre o partido e a corrupção, as empresas e as concessões que o serviço público faz. O que não quer dizer que pessoas do PSDB em outros locais não tenham participado, talvez aqui também participado, mas não teve esse caráter sistemático, que foi o que manchou muito a vida de outros partidos. Justamente sobre isso, presidente, o ministro Celso de Mello, num dos votos da ação penal 470, chamava de isso que o senhor expôs, de projeto criminoso de poder, que é o projeto petista. Isso poderia ter sido interrompido, o início desse processo, no segundo semestre de 2005, quando da CPMI dos Correios, especialmente num depoimento dado por Duda Mendonça, que confessou que recebeu dinheiro da campanha de 2002 no exterior de origem desconhecida, vale lembrar, e até hoje não sabemos qual era a origem. Naquele momento foi a maior impopularidade do Lula, tal. Todas as pesquisas mostravam que ele nunca foi tão impopular como naquele momento. E o PSDB, que teria um possível candidato, José Serra, tinha todas as condições, inclusive na pesquisa de janeiro de 2006, de vencer no primeiro turno o Lula. Sendo assim, o PSDB tinha todas as condições, por exemplo, de abrir até um processo de impeachment. A definição de vários líderes, especialmente do senhor, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, foi o seguinte: não vamos nada de impeachment, vamos deixar o candidato sangrando nas cordas para vencê-lo em outubro do ano seguinte, que era 2006. Foi correta essa leitura daquele momento da conjuntura? Essa não foi a minha leitura, essa foi a leitura feita pelo PFL. Vamos deixar sangrar. Eu não pensei nisso, eu pensei em outra coisa. É o que eu repeti hoje aqui. É ruim para um país você ter um presidente, sobretudo um presidente popular, sofrendo impeachment. Historicamente, eu não pensei em termos de vamos ganhar a eleição próxima, eu pensei historicamente. Segundo, existiam outros mecanismos que nós fizemos. Vamos acionar na justiça o abuso do poder econômico. O que aconteceu? Nada. Porque não havia condições políticas efetivas naquela época para o impeachment. Como não houve para levar adiante o processo. Eu lastimei que houvesse uma situação na qual um presidente fosse objeto dessa discussão de impeachment. Porque é ruim para o país. Não é que é bom para o PSDB ou é ruim para o PSDB. Não. É ruim para o país. Agora, não era muito claro ainda, pelo menos para mim, que havia um sistema montado. Só se viu isso depois. E vamos ser francos, o que destapou isso mesmo foi a Lava Jato, que aí mostrou todos os liames. Mesmo na questão do mensalão, não ficou muito claro. Já era o começo disso, né? Mas não ficou claro que era uma coisa que estava organizada e que se repetiria. Então, mas a minha posição não foi em função de que vamos ganhar na próxima eleição e ele vai sangrar no poder. Não, mesmo é ruim para o Brasil, porque é a primeira vez que um líder popular, operário, vai para o poder, nós vamos tirar. É ruim para a história. Talvez tivesse sido bom para o Brasil. Mas se cometer um crime, né? Bom, mas não era claro isso. Até agora, não há pessoas que não acreditam. Naquela época não era claro isso, né? De que foi responsabilidade de organizar uma coisa criminosa, não era claro. Recentemente, numa entrevista, o senhor disse que o Lula errou, quando eu entrevistei o senhor uma vez para as páginas amarelas. Agora o senhor está convencido de que ele cometeu crimes? Olha, pelo que eu ouvi dos desembargadores do Rio Grande do Sul, eu não li o processo, é difícil, mas pelo que eu ouvi, está lá. Tem bastante elementos de dizer, olha, isso não pode, está contra a lei, não dá para... É crime, né? Eu não vi o processo, eu conheço pessoas que pensam o contrário, que pode ser, mas eu acho que nessa hora, você tem que... Eu não sou nem advogado. Um juiz pode errar. Agora não foi um mais 3. Já são 4. Não existe nenhum segmento da sociedade política brasileira que queira condenar. Não existe, né? Os partidos não estão envolvidos nisso. Não há. É uma rebelião dos juízes? Os juízes que estão querendo, porque querem se vingar? É pouco provável. Eles devem estar julgando em função de
Agora, eu lamento, claro que eu lamento, porque vai ficar uma marca, não uma marcha seria bom, uma marca na história negativa, quer dizer, ruim, né? Tomara não tivesse sido, mas são tantas evidências, fazer o quê? Vai tapar os olhos, o sol com a peneira? A peneira está transparente, todo mundo está vendo o que aconteceu. Foi só o PT? Foi só um? Não. É preciso avançar. E o nosso sistema legal, jurídico e processual é complexo e tem dado em impunidade. A lei da ficha limpa é por isso, porque resultava em postergar. Chegou um momento que o Brasil disse, basta, nós queremos passar uma coisa mais rápida, basta. Esse é o sentimento predominante na rua. Exagera, às vezes, porque você tem que ter sentimento de justiça, não de vingança. Eu não sou favorável ao que está acontecendo, que é o enraivecimento. Eu acho que a democracia depende de você ter uma certa aceitação do outro. Agora, dito isso, se o outro fez crime, não sou eu quem vai dizer, é a justiça. Não é uma palavra minha de condenação de A, B ou C, nem do PSDB, nem contra, nem do PT, nem nada, porque eu acho que é preciso que a justiça separe. E acusar não é suficiente, precisa ver que tem que haver um julgamento. Feito o julgamento, eu me curvo à lei. Presidente Fernando Henrique Cardoso, em nome de toda a equipe da Jovem Pan, agradeço ao senhor pela gentileza por nos receber aqui na Fundação. Sei que o senhor não é candidato, mas o senhor tem as considerações finais. Bom, candidato, ainda bem que todo mundo sabe que eu não sou mesmo. Minhas considerações finais é o seguinte, eu acho que a gente não deve desistir nunca. Nós já fizemos muita coisa positiva no Brasil, além das várias ruins que nós estamos remoendo, etc. Nós temos que manter a chama, quer dizer, dá para melhorar, dá para continuar acreditando. A despeito de tudo, nós temos liberdade e democracia. Nós não temos igualdade, não temos nem emprego para todo mundo nesse momento. Tem muito problema. Tem violência, que é um problema que nós não tocamos, que é muito sério e que tem que ser enfrentado. E não pode ser enfrentado de uma maneira macia, mole, tem que ser com mais firmeza. Tem muito problema, mas temos que ter confiança, avançar, acreditando que nós somos uma nação que tem futuro. Obrigado.